trazendo sobre ela do teu milagre, Pai, do teu Espírito Santo, das tuas mãos poderosas, Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, visita, Senhor, os leitos hospitalares, ó Pai, as UTIs, os CTIs, ó Pai. Esteja, Senhor Deus, operando, Senhor Deus, aleluia, de um modo, Senhor Deus, maravilhoso, ó Pai. Assim, Senhor Deus, nós clamamos ao Senhor. Visita, Senhor Deus, aquele, Senhor Deus, necessitado, ó Pai, que tem clamado ao Senhor, ó Pai, pela vitória, tem clamado ao Senhor, ó Pai, por dias melhores. Então, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos ajuda, Pai, a desvencilharmos, ó Pai, de toda a opressão, Senhor Deus, de todo ataque do inimigo, ó Pai. Aleluia, nos ajuda a lutar com as armas da fé, conforme diz a tua palavra, Senhor Deus, em Efésios capítulo 6, versículo 10, Pai, em diante, que diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. Então, Senhor Deus, nessa manhã, Senhor Deus, nos ajuda, nos fortalece, envia os teus anjos, ó Pai, estar acampados ao nosso redor, conforme diz o Senhor, ó Pai, que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos, pois o Senhor dá ordem aos teus anjos para nos guardarem, para nos protegerem. Então, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, abençoa, protege, guarda, Senhor Deus, a nossa família, guarda os nossos filhos, ó Pai, os nossos entes queridos, ó Pai, que nós venhamos, ó Pai, estar, Senhor Deus, todos os dias, ó Pai, de acordo com a tua palavra, de acordo, Senhor Deus, com o teu senhorio. Então, Senhor Deus, nos faça, Senhor Deus, mais que vencedores. Abençoa, Senhor Deus, a igreja, Senhor Deus do Senhor, viva nessa terra. Abençoa, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, a nossa casa. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, abençoa o nosso matrimônio, ó Pai, esteja visitando, ó Pai, a tua prole. Assim, ó Deus, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós pedimos paz, Senhor Deus, para a nossa comunidade, para o nosso Rio de Janeiro, para o nosso Brasil, todos os estados, ó Pai. Derrama, Senhor Deus, da tua glória, da tua unção, Senhor Deus, e os países, ó Pai, que estão, aleluia, também, Senhor Deus, aleluia, clamando, ó Pai, nessa manhã com o pastor Carlos. Que seja, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, renovados para a honra e glória do teu nome. Amém e amém. Amém? Glórias a Deus. Que bom nós estarmos aqui nessa manhã para louvarmos, para engrandecermos o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele que tem nos dado vida, Ele que tem operado, aleluia, nas nossas vidas, e nós só temos a agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda há de fazer, que nós possamos aí ter vitória na presença desse Deus que tudo pode. Então, louva, engrandece, magnifica, fala: Senhor, o Senhor verdadeiramente tem me ajudado, tem me fortalecido, e até aqui a tua boa mão tem feito toda a diferença na minha vida, e eu só quero agradecer ao Senhor por essa vivacidade a respeito do teu Espírito Santo, a respeito de tudo que o Senhor tem feito. Então, opera maravilhosamente. Assim eu louvo, assim eu engrandeço, eu magnifico, eu exalto ao teu nome. Então, coloca a tua vida no altar e fala para Deus entrar com as providências necessárias. Amém? Glórias a Deus. Aline da Silva Ribeiro, ela está dizendo: peço oração por mim, aleluia, pela minha saúde. Amém? Glórias a Deus. Quero estar orando, Pai Santo, Pai querido, toma a Aline nas tuas mãos, ó Pai, Aline Silva, Pai, esteja operando, Senhor, na vida da tua filha. Traz saúde, traz paz, alegria, prosperidade, Senhor Deus, faça resplandecer da tua glória, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa manhã, Pai, ela possa sentir, Senhor Deus, a tua mão potente, entrando, Senhor Deus, aleluia, com teu vigor espiritual. Assim, Senhor Deus, nós oramos para que ela venha, Senhor Deus, sentir, Senhor Deus, as tuas mãos potentes agindo sobre a vida dela, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém? Glórias a Deus. Perdão, amados irmãos, ainda um pouquinho, né, com restício de gripe, mas Deus há de dar vitória para todos nós e fazer um milagre, né? Um milagre que tanto precisamos, um milagre que tanto almejamos, que seja assim um tempo de bênção, um tempo de entrega, um tempo de nós estarmos colocando a nossa vida debaixo do senhorio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero convidar os meus amados irmãos a estarem abrindo as Sagradas Escrituras
no livro de João, amém? O evangelista João. Eu quero estar convidando meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, no capítulo 6 de João, para nós estarmos fazendo uma leitura, e essa leitura, ela vem aí no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, está ministrando a nossa vida diante desse Deus que tudo pode, amém? Diante desse maravilhoso Deus de Israel, que tem operado, que tem feito aí das suas maravilhas na minha vida e na tua vida, no nome santo daquele que vive e reina para todo sempre. O nosso Deus, Ele é quem vive, Ele é quem opera, Ele é quem é maravilhoso para comigo e para contigo, amém? Então, diz assim a palavra do Senhor, aleluia. Depois disso, partiu Jesus para outro lado do mar da Galileia, que é o Tiberíades, e grande multidão o seguia porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma multidão grande vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto perante toda essa gente? E disse-lhe Jesus: mandai assentar os homens, que havia muita relva naquele lugar. Assentando-se, pois, os homens, em número de quase 5.000 pessoas, e Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois encheram 12 cestos de pedaços de pães e de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles 5 homens o milagre que tinha feito, diziam: este verdadeiramente, aleluia, é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para fazerem rei, tornou a retirar ele só para o monte. Amém? A paz do Senhor Jesus, a minha amada diaconisa da Síria, que Deus esteja aí abençoando, operando maravilhosamente em nome de Jesus Cristo. Jurandir do Carmo também, seja bem-vindo todos os meus amados irmãos do Kauai, também do Facebook, que Deus esteja aí fazendo maravilhas na vida de cada um de vós, no nome santo daquele que vive e reina para todos sempre. Amém? Aleluia, glórias a Deus, glórias àquele que vive e reina para todos sempre. Amém? Glórias a Deus. Eu quero estar entrando numa pauta que fala sobre a vida de Pedro e depois também a morte do nosso amado apóstolo Pedro, amém? Então nós vamos estar trabalhando a respeito da vida e martírio de Pedro. Por certo, nós não terminaremos o que nós vamos começar hoje, mas nós temos tempo, enquanto tiver vida, há esperança. E nós vamos estar trabalhando para estarmos conhecendo muito mais de Deus, amém?
Nós estamos aí na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus de Cascadura, situada aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. O horário dessa programação é sempre às 7h30 da manhã, com o pastor Carlos, pastor Carlos Salles, que sou eu também idealizador dessa obra e responsável, E a reflexão que nós vamos estar utilizando é essa vida e um martírio de Pedro. E a data de hoje é 11 de abril de 2023. Nós temos cultos aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, sempre às terças-feiras, às sextas-feiras e aos domingos, às 19 horas. Aleluia, é um local onde você pode chegar e você será muito bem-vindo. Faça de nossa igreja a sua casa. Você que não tem um lar cristão, Deus vai verdadeiramente colocar um membro onde lhe aprove. Nós sabemos que o Espírito Santo de Deus tem acrescentado e vai acrescentar mais ainda no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, peço aos amados irmãos também a respeito de 2 youtubers que eu tenho aí, tenho colocado aí logo no Kawai, e peço aos amados irmãos e amigos que assistam os vídeos, deixem seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para serem comunicados a respeito de novos vídeos que vão ser colocados posteriormente, e cremos que vai ser uma bênção no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã Alicia, que Deus esteja te abençoando aí, operando maravilhosamente em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Então, eu quero entrar no que nós estamos falando aí a respeito da vida e martírio de Pedro. Eu tenho aqui uma foto da Terra Santa, da casa onde morou o apóstolo Pedro, em Cafarnaum, e também um texto que foi postado aí, e quero compartilhar desse texto da vida, de Pedro, e onde hoje em dia nós fazemos, o povo faz uma peregrinação a Cafarnaum, onde é possível sentir a presença de Jesus e dos apóstolos. Por mais de 100 anos, Cafarnaum vive uma nova história, quando em 1894 a custódia franciscana tomou posse do terreno sobre as ruínas da cidade. E ali, por escavações, os italianos, eles encontraram a casa onde morava Pedro. E a gente vê, amados irmãos, a nossa história, a história bíblica, que muitas vezes, os terrenos, as casas, as localidades onde a história é contada, elas foram soterradas, por terra. É como se fosse um movimento constante, dessa terra, e daqui a pouco aquilo vira uma ruína e grandes cidades, elas desaparecem. E o trabalho, dos historiadores, esses historiadores que têm a arqueologia bíblica, eles descobrem coisas que vêm a só confirmar a história bíblica, e essa historicidade que tem alegrado muito o nosso coração a respeito de tudo que tem acontecido. Então, Jerusalém, Cafarnaum, é o local onde hoje é possível reviver a vida pública de Jesus e dos apóstolos, que de alguma forma falaram ainda hoje as descobertas das ruínas de Cafarnaum. As escavações arqueológicas realizadas em Cafarnaum mostraram que a cidade é do final do período helenístico, desenvolvendo-se no início do período romano. Podemos, portanto, defini-la como uma cidade do Novo Testamento, que tem a sua história mais bela na memória dos evangelhos. São as palavras dos primeiros arqueólogos, um longo trabalho documentado de 1968 a 2003.
em uma série de relatos sobre as 23 campanhas de escavações realizadas na propriedade desta pequena cidade, realizada às margens noroeste do Lago de Tiberíades. Novamente voltaram à luz os pequenos bairros com características, habitações de pedras, basílica e área comercial, e tudo aquilo que dava forma a uma população composta de comerciantes, artesãos, pescadores e agricultores. A surpreendente descoberta da casa do apóstolo Pedro é uma dessas escavações surpreendente descoberta da igreja octogonal do período bizantino e a casa de Simão Pedro, que se tornou a casa de Jesus e Domus Ecclesia da comunidade cristã primitiva. Os peregrinos nos transmitiram essa tradição que é muito antiga e muito forte e que a arqueologia pode seguir passo a passo até as suas origens. Para nós, é uma tradição sólida e importante. A primeira descoberta foi uma basílica octogonal por obra de um padre Gaudenzio Orfali, descoberta entre 1910 e 1920, em tempos difíceis para o mundo. O aspecto desta casa transformada em igreja é muito típica do cristianismo antigo, mas neste lugar tinha um significado especial, como evidenciado pelas palavras atribuídas à peregrina Egéria, que diz sobre a casa do príncipe dos apóstolos: uma igreja foi construída, porém as paredes da casa ainda existem como eram. São as palavras do Frei Eugênio Alita, arqueólogo do Studium Biblicum Franciscanum de Jerusalém. Uma das testemunhas desta importante descoberta foi o Frei Stanzilio Lofreda. Ali realmente senti que, como arqueólogo, deveria confessar-me. Fiquei emocionado. Vi a correspondência exata entre as fontes literárias e as descobertas. Os escritos dizem que a casa de Pedro foi transformada em igreja, mas também dizem que as paredes da casa estavam como eram nos tempos antigos. Foi uma grande emoção. As campanhas arqueológicas trouxeram à luz a cidade, a casa do apóstolo Pedro e a antiga sinagoga, onde Jesus proferiu o discurso sobre o pão da vida. Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No subsolo da monumental sinagoga vieram à luz alguns vestígios do que foi outrora a sinagoga visitada por Jesus, ligada especialmente à promessa, aleluia, da vida eterna. E foi justamente em Cafarnaum que Francisco Patum, custódio da Terra Santa, celebrou o Santo Sermão na semana em que os textos bíblicos relembraram o discurso de Jesus sobre o pão da vida pronunciado na sinagoga. Estamos na casa de Pedro e das janelas deste santuário podemos vislumbrar o lugar onde Jesus fez seu discurso, aleluia, relatado no capítulo 6 do Evangelho de João. É um discurso que segue o grande sinal da multiplicação dos pães e sublinhou o custódio com humilha. Igualmente significava a sinagoga, porque o local onde, de acordo com o capítulo 6 do Evangelho de João, Jesus fez aquele belíssimo discurso, que é aquele sobre o pão da vida, onde apresenta como pão da vida
e o pão dado por seu Pai, e que o acolhe a vida que o pão, aleluia, que o Pai dá por meio dele. E, portanto, torna-se um discurso da promessa dele mesmo ser o pão da vida, o pão que desce do céu, que hoje celebramos. E torna-se um convite a acolher a Jesus na sua palavra e do Espírito Santo, como diz Jesus no capítulo 6 de João, que é Senhor da vida, a passos de distância, porque o lago em si é um grande santuário. Toda essa área tem um significado extraordinário, e quando lemos as páginas dos evangelhos e podemos visitar estes lugares, é como se pudéssemos ouvir Jesus e os apóstolos que de alguma forma estão vivos e falam ainda hoje. Amém? Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã Noemi Souza, seja bem-vinda nessa manhã, que Deus esteja te abençoando, operando maravilhosamente em nome de Jesus Cristo. Que Deus esteja aí também abençoando ao Dudu Nobre, que Deus esteja aí operando maravilhosamente. Também a Mena, que Deus esteja abençoando a Mena aí também. Deus esteja operando maravilhosamente na vida de cada um dos meus amados irmãos, em nome de Jesus. Amém? Então, meu amado irmão, minha amada irmã, Jesus, ele, na sua primeira multiplicação dos pães, ele, quando aquele povo estava com ele, Jesus, ele fala a respeito aos discípulos, de que ele estava há 3 dias com eles ali, e que deveria despedir os discípulos, mas não de qualquer maneira, que deveria dar a eles alguma coisa para comer. Jesus, ele já havia feito milagres, Jesus já havia trago aqueles que eram surdos a ouvir, ele já tinha dado aos cegos visões, ele já tinha dado milagre aos coxos, e agora Jesus despediria aquela multidão. Mas Jesus, ele diz uma palavra que está sempre no nosso coração, que ele diz assim: olha, eu quero despedir essa multidão para ir embora para suas casas, mas o caminho é longo. E se eu despedir eles de estômago vazio, eles podem desfalecer pelo caminho. Jesus, ele estava falando, amados irmãos, do pão. Que pão é esse? O pão que perece, da comida que enche o estômago. E ele alimentou aquela multidão. Mas num outro momento, Jesus agora, ele fala do pão que desce do céu. Ele próprio, Jesus, ele está falando de si. Ele está falando agora do pão espiritual. E Jesus, ele chega para aquela multidão e ele diz assim: olha, vocês estão atrás de mim por causa do pão que perece, não por causa de uma palavra de vida eterna. E eles disseram para Jesus assim: duro é esse discurso, quem pode ouvir? E foi saindo um a um e foram embora. E Jesus, virando para os discípulos, disse assim: e vós, não querem ir após eles? E Pedro, tomando a palavra, disse assim: para onde iremos nós, se só tu tem a palavra de vida eterna? Amém? Então Jesus, ele tem a palavra de vida eterna para mim, ele tem a palavra de vida eterna para você. E nós precisamos, amados irmãos, estar buscando ao Senhor enquanto nós podemos achar. E nós temos hoje, aleluia, essa palavra, nós temos esse milagre do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então eu quero estar compartilhando com os meus amados irmãos tudo aquilo que Deus tem falado comigo, colocado ao meu coração, e eu quero estar compartilhando com os amados irmãos. Então,
nós vamos estar falando a respeito de Simão Pedro. Em Lucas capítulo 22, versículos 56 ao 62, a palavra do Senhor diz assim: uma criada viu sentado ali Pedro no pátio do sumo sacerdote, à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele. Mas ele negou: mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse, uma hora mais tarde, e afirmou: certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ainda quando o galo cantou. O Senhor, aleluia, voltou e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Amém? Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã Marina Salles Andrade, seja bem-vinda nessa manhã. Que Deus esteja abençoando, operando maravilhosamente em nome de Jesus. Amém? Deus esteja aí fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado. Que Deus esteja abençoando aí poderosamente em nome de Jesus Cristo. Darparone, Darpanroy, seja bem-vinda em nome de Jesus Cristo. E também Zinge, seja bem-vinda. Que Deus esteja abençoando a todo o povo aí de Deus que está reunido conosco nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Já passa de 1.700 pessoas. Que Deus esteja aí abençoando, operando maravilhosamente em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Então, dessas todas as personalidades humanas que Jesus transformou, Simão Pedro, ao lado de Paulo, é aquela acerca da qual mais sabemos, e o homem que mais se parece conosco, como afirmou Dr. Stalker. Ele, Cristo, controlou os elementos impetuosos e volúveis do caráter dele, de Pedro, como um perfeito cavaleiro fez ao domar um cavalo selvagem. Ele transformou a natureza tão instável quanto a água na solidez de uma rocha. No primeiro encontro com Jesus, Simão, ele dirigiu a ele: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Está em João capítulo 1, versículo 42. Esse foi o primeiro encontro de Jesus com Pedro. Muitos equívocos surgiram em disputa quanto ao verdadeiro significado deste novo nome Pedro. A nota do rodapé de Dr. Scottfield estão corretas quando ela comenta o seguinte: há no grego um jogo de palavras, tu és Petros, literalmente uma pequena pedra, o pedregulho, e sobre esta rocha, pedra, edificarei a minha igreja. Ele não promete edificar a sua igreja sobre Pedro, mas sobre si mesmo, conforme o próprio Pedro tem cuidado de dizer, e está aí em 2 Pedro capítulo 2, versículo 4 a 9, para que não haja nenhuma interpretação errada sobre isso. Deixamos que o apóstolo Paulo encerre o assunto de uma vez por todas quanto ao que seja alicerce do cristianismo. Amém? Então quero compartilhar com os meus amados irmãos o que diz em 1 Pedro capítulo 2, versículo de 4 a 9. 1 Pedro capítulo 2 desculpe, aleluia, 1 Pedro capítulo 2, versículo de 4 a 9. Quero compartilhar com os meus amados irmãos para nós estarmos aí
colocando, aleluia, de acordo com a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 a 9. Chegando para vós, para ele, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas a pedra mais para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por Jesus, pelo que também na Escritura se contém. Eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes a pedra que os edificadores reprovaram. Essa foi a principal pedra de esquina. É uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Assim diz, aleluia, a palavra do Senhor. Então, quando o Senhor ele fala no versículo 5, como pedra viva, edificadas casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo, também Pedro se encontra aqui como nós. Ele foi chamado para estar levando a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós temos a alegria, meu amado irmão, de estar em observância tudo aquilo, aleluia, qual Deus tem feito na minha vida e na tua vida. Então, no versículo 2 do capítulo 2, ele diz assim: como os filhos nascidos de Deus, devemos desejar e ansiar pelo leite puro da palavra de Deus, um sinal seguro do nosso crescimento espiritual. É um forte desejo de nos alimentar com palavra viva, permanente de Deus. Assim devemos estar alerta quando a perda de fome e de sede pela palavra de Deus. Coisas estas que nos, aleluia, coisas estas que nossa atitude ou atitudes erradas podem destruir, e também não deixar as preocupações das riquezas deste mundo e os prazeres desta vida sufoquem a vida espiritual, a vida na palavra. Então, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele é verdadeiramente o fundamento a qual nós estamos firmados, os fundamentos da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, também em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, diz assim: porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o fundamento da igreja, este é o verdadeiro fundamento, aleluia, a qual nós temos aí desejado todos os dias de nossa vida, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então diz assim: se Paulo tivesse entendido que Pedro era o alicerce da igreja, que Cristo havia falado em Jerusalém, ele não teria dito que não há outro alicerce senão o próprio Senhor Jesus Cristo. Eu quero estar compartilhando com os amados irmãos, conforme nós demos início nesse texto, a respeito da casa de Pedro em Cafarnaum. A descoberta da casa de Pedro é um triunfo da arqueologia moderna durante a maior parte do século XX, com algumas interrupções arqueológicas italianas. Os arqueólogos italianos escavaram e restauraram a cidade de Cafarnaum.
O lugar é um dos mais visitados na Galileia, porém muitos turistas que passam por ali ainda não reconhecem a verdadeira ligação com a vida dos apóstolos que foi descoberta na casa de Pedro. A história mais antiga da igreja relata o episódio e apresenta pistas essenciais para a descoberta da história do lar de Pedro. Em seu Panarion, um tratado sobre heresia, Santo Epifânio menciona as dificuldades encontradas em se instituir uma comunidade cristã em Cafarnaum, que ainda era totalmente judia, até a metade do século IV, somente quando o conde José, um convertido ao cristianismo e governador de Tiberíades, conseguiu do imperador Constantino o Grande, poucos anos de sua morte, em 337, um decreto imperial para a construção de uma igreja no local tradicional da casa de Pedro em Cafarnaum. Foi que os preparativos para esse prédio tiveram início. E mesmo nessa época, o trabalho no local só começou a partir de 352, com o passar do tempo. Esta modesta igreja foi substituída por uma esplêndida basílica frequentemente citada nos textos peregrinos que visitaram e apreciam sua beleza. Aqui, quando fala que foi construída uma basílica em cima da casa de Pedro, o teto, ou melhor dizendo, o teto da casa de Pedro passou a ser um teto de vidro, aquele vidro grosso, firme. E a partir daí, meu amado irmão, minha amada irmã, para que a peregrinação, as visitas que fossem feitas à casa de Pedro não deteriorasse o local da descoberta arqueológica. Então ali eles passavam naquela basílica com um telhado de vidro e fazia a visitação da casa de Pedro sem pisar dentro da casa de Pedro, aquela casa que os arqueólogos descobriram através de escavações. Então, é por causa disso que foi feita aquela basílica por cima do terreno da casa de Pedro para visitações. Amém? Então, desde o primeiro dia em que Jesus visitou Cafarnaum, o lugar foi marcado com a casa de Simão Pedro e de André. Marcos capítulo 1, versículo 29. Ali no dia seguinte, Jesus curou a sogra de Pedro. Ali perto da porta, ele curou um grande número de pessoas enfermas. Está em Marcos capítulo 1, versículo 33. Mais adiante fica claro que ele passou a noite debaixo daquele teto. Marcos capítulo 1, versículo 35. A casa da hospitalidade. Em seguida é descrita cercada por tamanha multidão que tentava ver Jesus, que não havia lugar nem do lado de fora. Marcos capítulo 2, versículo 2. Foi para esta casa que Jesus voltou após as viagens na região do lago e após a eleição oficial dos 12 apóstolos. Marcos capítulo 3, versículo 20. Neste mesmo local, ele proferiu seus mais profundos ensinos. Marcos capítulo 7, versículo 17. Ali um dia apareceram sua mãe e seus irmãos. Marcos capítulo 3, versículo 31. Foi nessa mesma casa que Jesus pregou, ou melhor dizendo, pegou uma criancinha no colo para ensinar aos 12 uma lição de humildade. Marcos capítulo 33, versículo 37. Ali aconteceu um milagre da cura do paralítico. Marcos capítulo 2, versículo de 1 a 12. A última vez que a casa é mencionada em Marcos é quando Jesus voltou de um roteiro de pregações em Marcos capítulo 10, versículo 10. Nesta lista de eventos na vida de Jesus em Cafarnaum, citamos apenas aqueles que envolveram a cidade
da casa de Simão Pedro, André, temos tido a felicidade de trazer à luz essa construção que foi tão abençoada de maneira especial pela presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os arqueólogos italianos continuam com a sua descrição detalhada. A Basílica Octogonal foi construída como local de adoração, não para suprir as necessidades comuns de uma comunidade cristã, mas como um memorial. Ficou em cima das ruínas de uma casa que, desde os tempos antigos, deu provas de ser venerada por parte da comunidade cristã de Cafarnaum, que era de origem judaica. Tudo isso fora por muito tempo atestado pela tradição e foi comprovada por nossas escavações. Estas mostraram de maneira muito clara que debaixo da Basílica Octogonal há enterrado um complexo de pequenas construções muito antigas. O arquiteto da Basílica tomou cuidado de situar o centro do octógono diretamente acima de um cômodo que era muito reverenciado, até mesmo de acompanhar as mesmas dimensões, ao mesmo tempo, apesar de ter removido as partes superiores das antigas construções, ele tomou o cuidado de preservá-las, enchendo-as de terra. Nesse aspecto, uma descoberta foi bastante surpreendente para preservar a soleira de uma porta que normalmente teria sido construída nos alicerces. O arquiteto colocou uma pequena ponte sobre ela. Assim, temos para com esse desconhecido projetista uma profunda dívida de gratidão ao projetar sua basílica octogonal e colocando o piso 1,5 metro acima daquelas antigas moradias. Ele poderia ter apagado completamente a estrutura anterior. Em vez disso, ele providencialmente preservou por toda a posteridade aqueles vestígios venerados. Os arqueólogos que por muito tempo e meticulosamente escavaram a casa de Pedro em Cafarnaum desenterraram muitas informações interessantes e vitais que, de modo geral, não são conhecidas. A escavação arqueológica sobre o pavimento da igreja bizantina não apenas trouxe à luz uma rede de moradias do primeiro século, aleluia, de nossa era, mas também demonstrou com a mesma evidência a evolução de um caráter de culto que se tornou conhecido nossas moradias que cercavam a sala maior do complexo. Sabe-se que este salão ganhou caráter sagrado a partir da antiga tradição cristã que chegou até nós por meio do testemunho dos peregrinos. Independentemente desse testemunho, hoje sabemos isso também a partir do testemunho das escavações que apresentaremos de maneira completa a eruditos na última publicação desta pesquisa. Pedro, o diácono, relata um texto antigo atribuído a Egéria, em Cafarnaum. Porém, a uma igreja foi criada na casa do príncipe dos apóstolos. Suas paredes continuam de pé de maneira como era no passado. Foi ali que o Senhor curou o paralítico, um escritor conhecido como Anônimo Piacenza, em 570 d.C. Descreve
escreve: nós também fomos a Cafarnaum, na casa do bendito Pedro, que hoje é uma basílica. O padre Carbo descreve os quartos da casa de Pedro, o cômodo principal maior de uma moradia bastante pobre foi venerado pelos cristãos judeus da primeira geração e nos séculos seguintes, adaptando-se algumas dependências para transformá-lo num local de reuniões de oração, a fim de preservar neste lugar o caráter sagrado que deveria tanto, aleluia, que derivava tanto da pessoa do proprietário Pedro, como também da consagração conferida pela longa estada do Senhor ali. Amém? A paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã Dinha Santos, seja bem-vinda no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Pedro também seja bem-vindo, Pedro. Eu moro no Rio de Janeiro, Pedro. Também aqui em Mac, seja bem-vindo, Mac, também. Que Deus esteja abençoando aí os meus amados irmãos, operando maravilhosamente no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Que Deus esteja aí operando, né? 8h20. Eu quero ler mais algo aqui e amanhã nós vamos continuar essa nossa aventura aqui a respeito da vida de Pedro, essas coisas maravilhosas que ali aconteceram na casa de Pedro, e eu quero compartilhar com os meus amados irmãos. Eu adoro arqueologia bíblica e eu tenho sede de conhecimento, e eu quero compartilhar com os meus amados irmãos, aqueles que têm também sede de conhecimento a respeito da palavra de Deus. Eu creio que há de convir que a cada descoberta um fascínio, né, é novo na nossa vida. Então quero continuar aqui, assim, embora ao redor deste salão estivesse centrado o culto dos cristãos judeus primitivos da comunidade de Cafarnaum. Os outros cômodos que o cercavam continuavam a pulsar como a vida comum das pessoas. A casa de Pedro no século seguinte continuou de fato a ser uma casa do Senhor, a casa de pessoas. Entre os objetos encontrados no piso da igreja doméstica, menciona 2 anzóis e atrás da parede leste do octógono central, um pequeno machado de cortar pedras. O padre Carpo resume as conclusões das descobertas em Cafarnaum. Tendo chegado ao final deste relatório, consideramos útil resumir em alguns pontos as principais descobertas que fizemos nessas 2 primeiras campanhas de escavações na área da igreja cristã de Cafarnaum, construída sobre a casa de Pedro, um complexo de moradia do século I da nossa era, encontrada em todas as áreas de escavações. Neste complexo de moradias bastante pobres, um salão era venerado de um modo especial desde o primeiro século em diante pela comunidade local de cristãos judeus, que transformaram esta área em um local de culto, embora continuassem a morar nos outros cômodos contíguos a este. Deste o último período romano, por volta do 4º século em diante, a comunidade de cristãos judeus de Cafarnaum ampliou a casa que funcionava como igreja, adicionando ao salão venerado um átrio a leste e dependências do norte, cercado assim toda a pequena ilha da casa de Pedro no interior de um recinto sagrado. A crença da comunidade de cristãos judeus de Cafarnaum e de peregrinos na santidade do local, indicado pela tradição como a casa de Pedro, está expressa em entalhes, símbolos e figuras nas paredes deste salão venerado. A igreja, que tem um projeto centralizado, 2 octógonos
concêntricos com um pórtico nos 5 lados, as sacristias e cômodos subordinados em 3 lados. Foi construída em Cafarnaum quase na metade do século V, em cima da casa venerada de Pedro. Amém? Então Pedro foi conduzido a Cristo por seu irmão André. Eles eram pescadores, exercendo sua profissão no mar da Galileia. Pedro era jovem quando conheceu a Jesus Cristo e certamente estava interessado no Messias quando seu irmão André anunciou que ele havia encontrado o Messias. Pedro afoitamente jogou de lado as redes e foi ver por si mesmo. Então voltou para o seu ofício. Foi algum tempo mais tarde que Jesus voltou às praias da Galileia e ali encontrou Pedro, que havia conversado com ele antes. Ali veio o convite de Cristo: siga-me, e eu vos farei pescadores de homens, conforme está em Mateus capítulo 4, versículo 19. Pedro e André imediatamente deixaram as redes e os barcos e seguiram a Jesus. Pedro era casado, e o que parece, sua sogra morava com ele e a sua esposa. Amém? É um tempo bom, um tempo aprazível. Amanhã nós estaremos vendo aqui a respeito da personalidade de Pedro. Mas o que eu quero dizer para os amados irmãos é: quanto mais nós adquirimos conhecimento a respeito do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Israel, mais iluminada fica a nossa mente a respeito do que Deus quer fazer nessa humanidade. Muitos de nós estamos de olhos bem atentos para o futuro, sem preservar aquilo que Deus já fez, aquilo que Deus vai fazer, aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. E eu quero dizer aos meus irmãos, minhas amadas irmãs, que o fundamento de tudo que nós temos é muito importante preservar os nossos alicerces. Eu tenho uma construção que eu fiz e é uma construção bem antiga, e essa construção é da casa do meu tio. E as paredes da casa eram todas paredes de tábuas. E eu lembro que meu tio falou assim: ô Carlinho, vem aqui que eu quero que você dê um jeitinho aqui para mim. E eu fui na casa do meu tio e as colunas da casa eram mais ou menos de 3,5 metros de altura da parte de baixo. E toda a coluna da casa era de pedras, aquelas pedras de mão empilhadinhas uma em cima da outra. E o cimento que colocava aquelas pedras em cima uma da outra era feito não com cimento antigamente, mas era feito com óleo de baleia com terra. E ali eles colocavam o óleo de baleia, misturava na terra e ali dava uma consistência e ele assentava pedra por pedra. E eu construí a casa do meu tio colocando vigas em cima daquelas colunas. Ficou uma construção firme, uma construção muito boa. E ali eu construí o primeiro andar. Depois nós fizemos uma cobertura onde o meu tio ele se reúne com os amigos. Mas eu sempre falei com o meu tio que aquelas pedras empilhadas uma em cima da outra mereciam um cuidado especial. De estar ali, tem uma pedra totalmente assim, uma pedra como se fosse uma montanha de pedra, uma pedra assim muito grande. E essa casa do meu tio ela é colocada em cima de uma pedra muito grande. Mas aquelas pedras que foram colocadas, pedras de mão, uma em cima da outra, com óleo de baleia, era necessário ali em cima de onde começou a coluna, furar aquela pedra com uma broca e ali numa profundidade pelo menos de 30 centímetros de fundura.
erguer ali uma base de sustentação para aquelas colunas. Ele nunca quis. Mas o fundamento de uma casa, o fundamento de uma propriedade, todo o fundamento que nós temos na nossa vida, os fundamentos, eles têm que ser visitados. Por causa de quê, pastor Carlos? É no fundamento que você se encontra firme. Eu lembro que Nabucodonosor, ele traz para Daniel, ele diz que teve um sonho, e quando ele sonhou, a cabeça daquela pessoa que ele sonhou, daquela grande estátua, ela é de ouro. Eu lembro que os ombros até a cintura era de prata, depois bronze, depois ferro e depois barro. Os pés eram de barro. E via uma grande pedra que foi jogada, e aquela pedra ela bate nos pés, os pés que eram de barro e de ferro, e aquela grande estátua ela é derrubada. Então a base de tudo, ela tem que ser uma base bastante firme. Como assim, pastor Carlos? Nós temos que olhar para a nossa base. Muitas pessoas têm olhado para as suas bases e têm deixado as suas bases de lado. O fundamento melhor da vida de uma pessoa é olhar de onde ela saiu, da onde que ela veio, e valorizar o pai, valorizar a mãe. Muitas pessoas que são formadas hoje, são advogados, advogadas, pessoas benquistas, né? Um cabelo bonito, lavado com o melhor shampoo, os dentes lindos, branquinhos, são dentes assim que hoje em dia tem colocado até como de porcelana, né? São coisas assim lindas, mas tem desprezado a mãe que é banguela, com seus cabelos brancos, com as suas rugas, tem desprezado a vovó. São fundamentos destruídos. E quando nós destruímos os nossos fundamentos, onde nós iremos apoiar quando a nossa casa começar a ruir de cima para baixo? A queda, ela é terrível. Então valorizemos os nossos fundamentos. A mãe, o pai, o vovô, a vovó. Da onde nós saímos, da onde foi a nossa sustentação, onde nós formamos o nosso caráter. Em nome de Jesus Cristo, não esqueça de onde você saiu. Se fortaleça. Busque a Deus. Deus é a essência de tudo na vida do homem. Deus é a essência de tudo nas nossas vidas. Então busca o Senhor, fala: Senhor, eu necessito de Ti. Eu necessito das Tuas mãos potentes. Venha fazer toda a diferença na minha vida, pois eu necessito do Senhor. Então busca o Senhor enquanto pode achar, enquanto Ele está perto. Amém? Eu quero orar por você. Mas antes eu quero cumprimentar aqui a nossa irmã Clétlin dos Santos. Que Deus esteja aí abençoando, operando maravilhosamente na sua vida. Adam, também Christian, que Deus esteja te abençoando aí nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Que Deus esteja operando maravilhosamente na vida de cada um de vocês. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos por essa manhã. Agradecemos, ó Pai, pelo Teu Espírito Santo, pela Tua presença inefável. Continua abençoando a cada um de nós, ó Pai. Que os projetos, ó Pai, de vida, Senhor Deus, que o Senhor tem para conosco, ó Pai, de tudo aquilo, ó Pai, que nós precisamos de Ti, Senhor Deus. Que o Senhor venha, Senhor Deus, nos envolver, Senhor Deus, com um caráter libado do Senhor. Que nós venhamos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, sermos bênçãos, Senhor Deus, nas Tuas mãos potentes, ó Pai. Faça de nós instrumentos, ó Pai, nas Tuas mãos potentes. Nos ajuda, Senhor Deus, que venhamos ser, Senhor Deus, verdadeiramente uma bênção nas Tuas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Eu quero dar a bênção apostólica aos meus amados irmãos e irmãs. Amém? Estende as suas mãos para estar recebendo a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós
esperam ansiosamente a vinda do Messias e todos digam amém e amém. Deus abençoe. Uma ótima terça-feira. Quando for às 19 horas, nós estaremos juntos novamente e você, meu convidado especial, no culto da família. Amém? Um abração do pastor Carlos. Receba aí o abraço apertado. Que Deus esteja te abençoando, operando maravilhosamente no nome santo daquele que vive e reina para tudo sempre. Amém? Deus abençoe, Deus proteja, Deus esteja guardando aí maravilhosamente a sua vida, a vida de cada um de vocês. Amém? Então fica na paz. Deus abençoe e até mais tarde, se Deus quiser.